Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais, você pode acompanhar a programação da RDC TV. Através do nosso site, rdctv.com.br, você coloca barra ao vivo e acessa diretamente o player do nosso site e, por consequência, a programação real-time, ininterrupta da RDC TV. Então, no site, como se você estivesse acompanhando diretamente pela televisão a programação da RDC TV. Se você preferir as lives dos programas, nós estamos nas redes sociais. No Twitter, no YouTube e também no Facebook. Basta que você digite RDC TV Digital para todas as redes sociais e você vai estar conectado conosco. E também pelo Facebook, você participando, mandando seus recados aqui para o programa. E se você quiser saber um pouco mais do que acontece nos nossos bastidores aqui na RDC TV, é só você entrar no nosso Instagram, @RDC TV Digital, no nosso Instagram, e você vai ter também aí a visão dos movimentos nos bastidores aqui da RDC TV. Bom, estamos aqui no programa de hoje com Diogo Rossi, Antônio Bavaresco, Tiago Rocha, e estamos recebendo aqui o nosso internauta, né? Porque, ou telespectador internauta, eu não sei agora como é que a gente chama, Bavaresco, como é que a gente chamaria? Coisas, nós estamos nas não, mas lá quem acompanha pela internet é internauta. É, isso. Mas é a imagem e é telespectador também. No caso de Colorado é mais internauta ainda. Mais internauta aí. O Esteban Lebed, lá de São Paulo, que eu tenho a felicidade de tê-lo como sogro também, mora lá em São Paulo. Não preciso dizer que é torcedor identificado do Internacional, porque ele já veio fardado, uniformizado, sempre está. Mas é, acima de tudo, assim como nós recebemos o Sérgio Luiz Ritt Moreira, aqui a semana retrasada de Santa Catarina, como faz o Sérgio lá em Santa Catarina, o Esteban faz em São Paulo também, é um divulgador nosso, não apenas do Virando o Jogo, mas também da RDC TV. Seja bem-vindo aí, Esteban. E participando já, outras vezes assistiu o programa de fora, agora está participando do programa aqui também. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje aqui no programa. Tu continuas cônsul do Internacional lá? Em Santo André. Em Santo André? Continuo cônsul em Santo André. Aliás, o Esteban é uruguaio de nascimento, já mora há muitos anos aqui no Brasil, e é íntia de Nacional no Uruguai. Como é que ficou o coração? Não ficou, porque já está identificado com o Internacional? Eu estou no Brasil há 43 anos. Só morei no Uruguai 17. Então, o triplo do tempo estou no Brasil. Não tem como eu não ter virado Colorado e torcer pelo Nacional. Mas no início, quando chegou aqui no Brasil... no começo... Poderia ser, mas logo eu virei Colorado 100% e que me desculpem meus amigos do Uruguai, mas ontem eu tive que cornetear eles de qualquer jeito. Ontem esteve conosco aqui, o uruguaio, o Martim, né? E aí eu ouvi alguma coisa durante o jogo de que a torcida do Nacional... O que é, Diogo? O Diogo está fazendo... Eu já imagino o que tu vai dizer. Sim, jogou rojões contra a torcida do Inter, já tirou cadeira, fez um escarcéu aí, vai dar ruim pro Nacional. Pois é, né? Diz que 60 cadeiras foram... Isso, vai dar ruim pro Inter, pro Nacional nessa Engraçado história. Que os uruguaios, as últimas... E é um povo que eu tenho uma admiração muito grande, eu gosto muito de ir para lá. Eu todos os anos vou para lá, eu acho assim, um pedacinho da Europa... na América. Mas assim, é incrível como o Peñarol, o ano passado e o ano retrasado, provocou problemas desse tipo e agora o Nacional, entendeu? Quer dizer, não estou falando do povo uruguaio, estou falando dos torcedores dos Barras. Cara, tem que ter tomado uma providência pelas diretorias
dos clubes, entendeu? Porque isso aí vai prejudicar. Não, esse ano o Penharol, confusão com os torcedores do Flamengo, tem torcedores do Penharol que estão presos ainda. Sim, eu sei. Teve aquela briga na beira da praia. Eu esqueci desse ano. E ano passado. o torcedor segue hospitalizado, né? Isso eu não sabia. Segue hospitalizado. Tu vê que coisa triste. Pois é, né? E quando se vai para lá, não tem isso, pelo menos que a gente Não, saiba. teve com o Palmeiras, né? Não, de Grêmio e de Internacional eu estou falando. Não teve. Mas entre eles, tanto é que tem uma lei no Uruguai que quando tem clássico lá tem bafômetro. Sim, na Argentina também tem. Tem bafômetro. Quiseram aplicar o bafômetro a semana passada conosco que fomos lá. Mas como tinha 3.500 e no Parque Central é menor que no Centenário, Sim, eu conheço. acabaram desistindo, porque senão ia até terminar o jogo, ia passar a madrugada e estaria passando o bafômetro em todo mundo. Mas já tem lá uma lei nos clássicos, é complicado, porque lá nos últimos clássicos quebraram tudo, brigaram com a polícia lá. Tá demais isso aí, né? Lá também não tem venda de bebida alcoólica dentro do estádio? Não, tem fora. Fora. Mas, Sim, mas dentro tem também bafômetro. não tem. Não tem. o cara entrou com Pois percentuais... é o que a gente fala aqui, porque aqui é proibida a venda de bebida alcoólica dentro dos Porém, estádios, não tem mas bafômetro. no entorno todo mundo Não, mais bebe. que em torno, na arena, é na esplanada, é praticamente dentro. É verdade. Sim, e no O Beira-Rio Beira-Rio é também. um pouquinho mais E longe no que ali Sunset. no E no Sunset. Sunset. Também é bem próximo. É a mesma coisa. Bom, mas falando em Beira-Rio, vamos falar sobre o jogo de ontem. Inicialmente tem o Grêmio. Ontem classificou-se o Internacional, né, fez os 2-0, né, em casa, tinha vencido por 1-0 fora. Agora, hoje é o contrário. O Grêmio já tem 2-0 feito em casa. Quem sabe faça também 1-0 fora diante do Libertad. E nós teremos aí, como há pouco nós vimos no RDC Esporte com o Paulo Brito, com o Ribeiro Neto e com... Quem mais que estava? Paola Colli? A Paola Colli, claro, a Paola Colli. Os três ali no RDC Esporte que mostraram o chaveamento. Nós já temos a definição do outro lado, os dois argentinos, Boca e River. Favoritíssimos para chegarem na semifinal. Porque vão enfrentar LDU e LDU e Cerro O Porteño. Cerro tem um pouquinho mais de tradição. Não, mas a LDU mais até, a LDU já ganhou a Libertadores. Não, ok, mas eu digo assim, vezes nessa situação. A LDU ganhou, mas foi uma coisa episódica. Ela não é de chegar muitas vezes como semifinalista. Mas eu quero... Não, eu ali quero... tá garantido, River e Boca na semifinal. E eu quero dizer o seguinte, me desculpe, Esteban Lebed, representando a torcida colorada aqui, os torcedores do Internacional, mas o Inter está fora da semifinal da Libertadores. Não, você está louco. Não, Você está falando por causa do VAR. por causa do VAR, por causa do apito de campo, o apito Não, isso fora tá, de campo. mas não tem. então eu vou fazer duas... Porque futebol, o Internacional, para mim, está jogando muito mais do que o Flamengo. Concordo. Nós falamos isso agora, eu estava falando... Muito mais do que o Flamengo. Mas eu disse aqui, ontem... Assim como o Grêmio está jogando mais que o Palmeiras. E jogando- se o Grêmio passar, e os dois têm que se preocupar com isso. Sim, mas eu isso que tu falou aí. vejo que o Grêmio tem uma preocupação menor em relação ao Internacional. Porque hoje o time que está sendo adotado pelo mundo do futebol é o Flamengo. Tá, concordo. Tá? O problema é maior para o Inter que é para o Grêmio. Exatamente. Concordo. Ontem o que nós vimos, o pênalti que foi dado para o Flamengo... Os amigos aqui não concordam, mas eu estou contigo. Eu acho que foi escândalo. pênalti. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que foi Escândalo. pênalti. O mundo do futebol Dá pra só... discutir, mas eu acho que foi pênalti. A hora que aquela mãozinha do cara impedir a passagem do... Não existe, não existe. E sabe o que é Não, que não mais... existe na tua opinião. Hein? Não existe na tua opinião. Mas não Isso, na existe. tua. Na nossa? Não existe. Na minha e de vários outros. Do Caio, Não, não vou dizer do que não Caio existe, mas na minha Ribeiro. opinião não é derruba. Aquilo ali não derruba ninguém. Não, claro que não errou, foi uma cavada. O Rafinha cai antes de ser Eu já vi tocado. pênalti mais que aquilo. Então, se aquilo ali é pênalti, então aquele puxão no calção do Cortez no Grenal do Gauchão foi pênalti. Mas foi, todo mundo disse que foi pênalti. Não, muita gente disse que não foi. Não, mas aí eu faço uma Eu distinção. estou cobrando coerência de quem acha que as duas coisas... Não, mas aí Só eu isso, faço... não tô dizendo que foi você. Mas eu faço uma distinção. Para mim, um lance é uma coisa e o Mas outro... mas a o força outro foi não. pequena. Não, Nas porque duas. o outro praticamente não toca no jogador do Flamengo. Não, Não toca no Não, ele jogador até do Flamengo. toca, mas ele não derruba. Né? Não, mas toca porque o Rafinha está caindo antes de ser tocado. E ele O cai quase Rafinha é fora que de campo. procura. Viu? Não tirou o som aí, seu Lebete?
Agora, o que me preocupa, e Mas tu tem razão com a tua preocupação. quando eu falo mundo do futebol, eu não estou falando só das incidências do jogo dentro de campo. Eu estou falando daquilo que acontece fora. Pô, um comentarista de arbitragem da principal rede que transmitiu o jogo, tá, foi voz isolada. Ele é um ex-árbitro, ok? O Sávio Espino. Mas o que tem... Ele disse que foi pênalti. É o único. Ah, é? Eu sou o único. Eu não vi. Os outros... Eu vi noutra emissora. Os outros, Caio Ribeiro e tal... Comentarista... Que não é comentarista de arbitragem, né? O Caio Ribeiro. Não, mas jogou bola, né? Tá, mas não é comentarista de arbitragem, né? Não, tudo que bem, falar, mas jogou bola. Então nós não podemos falar de arbitragem aqui. Acho que a gente não tem, acho que a gente não tem propriedade para falar. A gente pode falar, mas propriedade a gente não Mas por que não? O jogador sabe as regras também. Tudo bem. E foi O jogador sabe as regras. E o árbitro deu ponto. E o árbitro interpreta as regras. O jogador não pode. Segundo a redação Sport TV, hoje ele falou o seguinte: sócio Pitana interpretou que o cara teve a intenção de botar a mão. Como é que o Pitana vai achar que o cara teve a intenção? Não, até acho que ele teve a intenção, mas aquilo não ocasionou a queda do jogador. Senão agora qualquer ameaço de botar a mão em perna... Exemplo, uma boa pergunta para quem entende arbitragem, não é meu caso, eu não entendo, eu só dou palpite e normalmente contra a arbitragem. Mas, por exemplo, se o cara esticar uma mão dentro da área, fizer assim, ó, e tirar a mão, é pênalti? Sem tocar? Ameaça? A ameaça. Não é pênalti. Tem certeza? Não tá na regra isso. Ameaçar não tá na regra. Tá. Eu fazia muito isso no praiano, por isso que eu pergunto. Não, ameaçar a bola não tá na vinha lá regra. em cima, agora baixinho. Quantos lances fazia que a assim, gente, tirava a mão. quantos lances que a gente vê, tá, que o jogador força em cima, o zagueiro coloca a perna, tá? Não e o jogador se atira em cima do zagueiro. Muitos. Isso foi o caso de ontem para mim. Bom, mas isso a gente vai... Mas o teu temor, ele vai ter a comprovação fundamental. nesse enfrentamento agora. Tá? Nesse enfrentamento. Principalmente o jogo de ida, né? Porque o jogo de ida é muito decisivo. Eu considero que o jogo de ida é o que mata o confronto. O fato do o fato do Palmeiras ter, do Flamengo ter um jogador de seleção brasileira na lateral esquerda, um dos melhores direita, né? Isso, um dos melhores laterais direitos que o Brasil tem aí nos últimos anos. Ter o artilheiro do Brasil com 22 gols, isso não preocupa. Claro que sim. Ah, tá, não, só pra saber. Não, mas isso achei que era só a arbitragem que Não, preocupava. tu tá de sofismo. Não, no meu caso... mas é eu digo... É que daí isso aí é uma preocupação que tu não tem como, tu tem que te armar pra Não, é que o enfrentar adversário isso. não preocupa. Eu entro... Ninguém falou isso, Diogo. Não, peraí, eu entro parece? nesse sofisma dele. É o que parece? Eu entro no sofisma do Diogo. Mas depois eu quero explicar eu entro no sofisma do Diogo. Bola por bola, futebol por futebol, eu não tenho nenhum temor do Flamengo. Pode estar com o Gabriel, pode estar com o Rafinha. Eu não tenho, porque estão lá, são craques, são de seleção brasileira e não sei mais o que, jogaram no exterior, ok, ótimo. Time de entrosamento e também com valores. Porque não vamos desvalorizar os do Internacional. Não vamos esquecer que o Paulo Guerreiro a gente pode valorizar é o grande jogador que nós temos hoje. O Paulo Guerreiro é considerado na América e no mundo mais atacante, mais centroavante do que o Gabriel do Flamengo. Mas a média do Gabriel é melhor. Mais do que isso. De momento é verdade. Mas mais o futebol é desse A média momento. está igual, eu vi hoje de manhã. O Gabriel tem 33 E 22 gols. e 22. E ele tem 17 com 11. É parecido. E na Libertadores Pode os valorizar? dois têm o mesmo número de gols, não é isso? Sim, Na ontem o Gabriel fez 2. Na Libertadores tem 4 gols, não é isso? Isso. Tá? E ontem o Guerreiro fez quantos de pênalti? Pênalti não vale. Não, fez quantos de pênalti o Guerreiro? Fez um, se não me engano. Não, acho que não fez nenhum. Não, acho que não fez nenhum. Não fez nenhum. O Gabriel tem 4 na dois contra- Não, Libertadores. foi tudo de bola andando, né? O Gabriel tem Palestina. Não, ele 4. fez de pênalti foi na Copa América. O Gabriel tem 4 porque esse primeiro ontem foi de pênalti, esse pênalti que eu continuo afirmando que foi Mandrake. Perfeito. E lembrando que a zaga do Flamengo não é lá essas coisas. Não, na verdade, assim, é uma zaga desentrosada. Eu acho Mas assim, aí é que eu quero chegar. eu acho assim, eu não como estou time, discutindo eu os concordo valores. Com o Rogério, cara. Mas, claro, individualmente, É que o ponto isso é aí assim, tá ó, certo. se o jogo fosse semana que vem, eu colocaria também as fichas no Internacional, tá? Aqui minhas fichas eu aposto no Internacional. Como haverá ainda mais 20 dias para chegar o Felipe Luiz, para acertar a dupla de zaga, para recuperar o Rodrigo Caio, Tá para bom, mesmo recuperar vale pro Grêmio, se o Grêmio passar... Vale, lógico, e vale para o Internacional agora com a questão do Lindoso e do Rodrigo Dourado também. Que é extremamente importante. Que é importante e vão ser.
desfalques importantes para o jogo de quarta-feira, caso eu não tenha condições na Copa do Brasil. Eu teria mais confiança, mas tendo esses atletas que vão entrar no Flamengo, o entrosamento que a princípio vai ter, é um jogo bem complicado mesmo. Não, e eu quero dizer o seguinte, Diogo, agora explicando, eu não acho que tu não deva se preocupar com as qualidades do Flamengo. Eu só disse que as qualidades do Flamengo, elas são do Flamengo, não tem o que tu possa fazer a respeito, assim, são da lei, são fatos dados da realidade. Mas isso que o Rogério Mas elas estão ali, né? Não, só deixa eu explicar o meu Sim, ponto de vista. mas as Isso outras tu não sabe. Não sabe, elas estão por baixo do pano. Mas é que a gente está se preocupando só com as outras. Não, mano, quem disse que é só com elas? O quê? A gente só falou delas. Não, tudo bem. Tu tem Mas que ressaltar o que na minha... que é a preocupação. O que na minha visão, e depois falarei do Grêmio também, mas falando do Inter, em relação ao Inter e essas questões... Então não tem que se preocupar que o time do Flamengo tem o melhor jogador do país do Estevam. Não, claro Não, que sim. mas aí é o sofisma, foi o que o Bavaresco disse. Tu Aí tá tu tá sofismando. desvalorizando... Aí tu tá sofismando. E tu tá achando que nós não estamos dando valor ao Flamengo. Ninguém tá partindo Mas não dessa tá premissa. O Bavaresco está dizendo que o time do Flamengo, sai como joga, você pode criar um esquema para neutralizar. Agora o extracampo, como não tem como. Mas eu também não tenho como avaliar o extracampo, eu não sei, eu não tô vendo esse extracampo aí de vocês. Não, tudo mas bem, aí, ok. tudo bem. Ok, aí tu não vê. O Flamengo Somos tomou nós. 2 fora de casa. Tá, mas isso aí não... O menino Mas do é Emelec, muito diferente o menino do jogo. Emelec, o Arroio, tirou o Diego do futebol. É muito E aí? Foi prejudicado o Flamengo? Nem expulso ele foi. Só um pouquinho. Nessa Libertadores só teve um time, que eu vou usar uma expressão forte, tá? Teve um time até agora que foi roubado dentro de casa. Que eu lembro de cabeça, Grêmio. Porque todos os demais, ou foi justo o jogo, ou foi beneficiado. Palmeiras, Flamengo. Então, um jogo fora, tu não pode comparar lá. Então tá bom. Então tá bom, agora vão compensar pro Grêmio, então. Nessa ideia de vocês, contra o Palmeiras vai ser compensado. Talvez, mas... Pois é, porque se é assim que é o Grêmio futebol... foi roubado dentro de casa, o cara defendeu Isso. a bola com a mão, fez uma defesa. Foi o único time que o VAR não chamou pra ver o quê. Então agora o Grêmio vai ser ajudado. Não, por quê? Não, porque se já foi roubado, agora vai ser ajudado. Não. Nessa teoria de vocês. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Não, mas se o futebol é assim, ele vai ser ajudado. Pra Conmebol, o time da casa, pro VAR da Conmebol, que é um VAR muito Então o particular, Palmeiras vai ser roubado sempre- na arena contra o Grêmio, se o Grêmio classificar. Não, mas eu tô te dizendo que o Grêmio foi o único que... o Isso, Grêmio mas tem se já uma foi, diferença com a mas Conmebol. se já foi roubado agora vai ser ajudado, então. Isso aí. Não, primeiro o Grêmio tem que passar do Libertadores. Bom, mas é o que tá fazendo analisado aqui, eu tô analisando Eu isso tô aí, então. dizendo Não, que... isso está numa análise, eu já disse aqui que eu não tenho essa preocupação em relação ao Grêmio e Palmeiras. Não, eu sei, não estou falando Eu de não Palmeiras. tenho essa tô falando preocupação. de Conmebol com o Grêmio. Não, sim. A minha Eu não preocupação é tenho- com a Conmebol. Mas isso nós falamos o ano passado, quando teve o negócio do O River Grêmio Plate. pediu e está levando. Do River Plate. Agora, a minha preocupação é uma só, tá? Em relação a esse jogo contra o Flamengo, que é o que eu tenho sentido. O meu sentimento Não, mas no eu- mundo isso do eu tô futebol é de que o Corinthians foi largado de mão, tá? Até porque está fora do contexto. Tá fora, exatamente. Tá disputando E a o outro Sul-Americana. time, por isso que eu não me preocupo, eu disse ontem aqui, o Palmeiras não está com essas benesses. Não, e ninguém nem Tá. gosta muito dele da Conmebol, isso eu concordo. E não é só na Houve um Comebol. benefício ali Não é daquele pênalti, mas foi mais na conta do juiz. Mas não é só na Comebol. Não é só na Comebol. Quando eu falo mundo Sim, do porque ele futebol, brigou com a Globo, né? eu falo Não, eu tô exatamente contigo. isso aí, sabe? O E quem Palmeiras é neutro Quem é? para Globo, o Flamengo não é. Enquanto esse dinheiro estiver circulando dessa maneira, tá? Eu sou muito cético às coisas que acontecem. Tá falando dentro do Palmeiras futebol. agora ou do Não, Flamengo? não. Continuo falando do Flamengo. Tá? Quer dizer, você vê toda essa movimentação, o dirigente do Flamengo fica na Europa durante não sei quantos dias, aí trazem um treinador europeu, tá? Por muitos que brincam com meus patrícios que Portugal não é Europa, que tá, né? Mas falando sério, traz da Europa um treinador, tá? Começa a repatriar esses jogadores que são de seleção e tudo mais, tá? O dinheiro sobrando que não se sabe qual é a origem desse dinheiro. Quanto que o Flamengo pagou pelo Arrascaeta? Quanto que o Flamengo está Mais de pagando? 40 milhões. Quanto que o Flamengo pagou pelo Vitinho? Quanto que o Flamengo pagou pela liberação desse Gerson? Tá? Então, essas coisas, quando elas começam a circular dessa maneira no futebol,
confesso mas o que pra vale vocês, pontuar eu é que o não gosto do cheiro. Flamengo também se organizou para tal. O Flamengo comeu o pão que o diabo amassou lá na gestão Eduardo Bandeira de Melo. Pelaipe, na primeira passagem, teve um orçamento aí de 2 milhões para montar um time que foi campeão da Copa do Brasil. Então 2013, né? o Flamengo então se preparou para estar onde está. A discussão de direito de lesionamento e os milhões que o Flamengo ganha mais junto com o Corinthians é uma discussão que vive há tempos. Então o Flamengo está gastando dinheiro que se preparou para tal. Tanto que se for analisar o balanço do Flamengo, é um dos melhores balanços do país. Eu não estou falando só desse dinheiro de televisão, viu? Não estou falando... Tá, mas que outro dinheiro? Não, eu não... Pega o balanço do Flamengo e aponta alguma irregularidade, Rogério. Eu não estou falando... É que a gente pega a contratação da Arrascaeta, pega a contratação de não sei quem, e fala que é um dinheiro que ninguém sabe, ninguém viu. Não, o dinheiro realmente, ninguém sabe. O do Cruzeiro, por exemplo, aonde é que veio aquele dinheiro do Cruzeiro? Foi feito um empréstimo internacional e as contas do Cruzeiro, né, foram examinadas e tem processo para cima e dirigente do Cruzeiro que foi afastado. Vocês pensam que isso possa acontecer com o Flamengo, por exemplo? Pode, se ocorrer alguma irregularidade, pode. Só que o relato que a gente tem é que as irregularidades não estão acontecendo no Flamengo. Agora, não é nesse aspecto... Muito mais vergonhoso é o que eles fizeram em relação aos meninos lá. Mas enfim, isso é outro assunto. Exato. Mas não é esse dinheiro que eu estou me referindo. Esse dinheiro é um dinheiro que diz respeito exclusivamente ao Flamengo. Seria interessante saber quais fontes que tem, que vem esse dinheiro. Agora, o que eu digo é o Flamengo sendo mostrado para o mundo inteiro o quanto que isso vai dar de dinheiro. A marca Flamengo. O quanto isso vai dar de dinheiro. De acordo, o Flamengo chegando numa final de Libertadores da América, quanto que vai dar Rogério, isso? mas agora, vamos entrar no campo agora, porque a gente falamos bastante sobre isso. Em relação a isso que tem influência, né? Não, mas eu quero entrar um pouquinho dentro do campo para dizer uma coisa. O Flamengo não tem nenhuma tradição na Libertadores. Ganhou uma vez e passou uma vez da... Bom, calma. Claro, o Internacional tem muito mais. O Internacional tem mais que o Flamengo. Então, cabe ao Internacional tornar difícil para o contexto fazer alguma coisa fora da lei. Tá? É a minha opinião. Assim como cabe ao Grêmio, se o Grêmio passar do Libertar. Então, tem que tornar difícil, tem que tornar fratura exposta um eventual favorecimento do Flamengo. O Inter tem que... Uma coisa que o Inter tem que melhorar, se tem alguma coisa para melhorar, eu estou falando agora só de Libertadores, nem vou analisar as outras competições, é o desempenho dele fora de casa. Agora, contra o Flamengo, vai ser muito importante jogar bem. O Internacional não jogou bem contra o Nacional lá. Achou o resultado. Ontem jogou sobrando, podia ter feito 5. Tivesse empatado ou perdido lá, ia ganhar de 5. Aliás, vamos mostrar os lances para entrar no jogo, fala até aí, como um gancho, né? Mas o Inter não jogou bem contra o Nacional lá. Poderia ter perdido, teve oportunidade de perder. Então isso contra o Flamengo pode custar caro, só isso. Independente da questão, aí concordando com o Diogo, dentro de campo. Porque os caras são bons. Não é fácil jogar contra eles. E aí o primeiro gol do Moledo, que está jogando muita bola. É Inclusive, né, uma crítica que eu tinha ao Moledo, ontem eu vi um lance, estava falando para o Lebed aqui, antes de começar o programa, de que agora ele não corre mais junto, ele não quer bater corrida com o atacante, nada disso. Tá? Ele se interpõe entre o atacante e a bola. Aquilo que o Jeromel fazia com maestria, agora não está fazendo mais também. O Moledo está fazendo. Porque na área adversária o Moledo sempre teve um aproveitamento muito bom. Mas o que... ali foi o impedimento do primeiro... Os dois, o que me chamou aí foi ok. O que me chamou a atenção, especialmente no jogo de ontem, além da produção do Internacional, o repertório, né? O Inter apresentou um repertório muito interessante, triangulações, o gol que foi anulado do Nico Lopes, esse gol também uma jogada trabalhada por parte do Internacional, o gol de escanteio também uma jogada trabalhada, então um repertório o Internacional apresentou contra o Nacional, fez produção para aplicar o 2-0 e até mais. Não, muito mais. Agora esse gol, não sei se vocês vão concordar comigo, se não tem o VAR, é validado esse gol do Nico. Sim. Né? Teve uma emissora de Porto Alegre, eu não vou nominar aqui porque eu não gosto... Eu acho que botaram o estagiário colorado para fazer o Twitter e ele botou assim, se não fosse a regra do impedimento, estaria 3-0. Não, eu sei disso, né? Pô, se não fosse a regra do impedimento... Não, mas eu vou dentro da regra do impedimento. Não, na interpretação. Eu quis fazer uma brincadeira. Esse lance de combinação... Jogada trabalhada. Agora me expliquem o seguinte, eu ouvi
em alguma emissora, confesso que não sei se foi na de vocês, Diogo e Thiago, na Grenal, de que o D'Alessandro contratou profissionais para ele fazer um trabalho isolado, específico. Vocês têm informação sobre isso? Porque o crescimento físico do D'Alessandro é uma coisa que impressiona. Sim. O D'Alessandro era um jogador que não conseguia aguentava um tempo. Olha lá o Sobis. Mas muito espaço, né? Também o Nacional se abriu, né? Também. Agora também, que o primeiro mas jogo olha, é fundamental. o mérito do Sobis nesse lance, porque o mundo achava que ele ia dar o passe para o Wellington na esquerda, inclusive o zagueiro do Nacional, claro, que seria o lógico do movimento. E ele faz justamente o contrário, ele trava o pé direito, deixa como apoio e toca com o esquerdo para o Guerreiro. Tá? Mas o D'Alessandro e eu diria assim, ó, eu que já fui contra a escalação de titular do D'Alessandro, hoje eu entendo o D'Alessandro como imprescindível para esse time do Internacional, dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa. E eu ouvi isso, de que ele tinha contratado, além do trabalho normal no Internacional, ele tinha contratado especialistas, não sei em quais áreas, se da preparação física, da fisiologia, enfim, especificamente para ele, para fazer um trabalho à parte também. Uma coisa que também ajudou o D'Alessandro, né, Rogério, é que depois de muito tempo o Inter tem uma identidade de time. Você sabe como o Inter vai jogar, você sabe como é a estrutura montada pelo seu treinador, e as peças que estão à sua disposição também auxiliam o D'Alessandro a dar o melhor de si e apresentar o melhor, né? Tem jogadores de uma intensidade muito forte, de uma força física, caso do Edenilson, do Patrick. É um time físico. É um time físico, né? E que dá essa liberdade ao D'Alessandro de flutuar dentro da possibilidade. Assim, o Flamengo é um time técnico, diferente do Grêmio, mas comparando assim, o Grêmio é um time técnico, o Internacional é um time físico. Sim. O jogador com força, o Grêmio não faz aquela saída de jogo que o Flamengo fez ontem. Não é que não possa, que não é o estilo dele. Ele não sai abafando em 19 minutos fazendo 2 gols. Pode acontecer, mas não que seja uma maneira. O Internacional faz isso. Não, vai jogar contra o Flamengo, se jogasse a primeira em casa, que não é o caso, ia jogar fazendo isso. Eu entendo que esse time, eu não sei se pelo entrosamento que vem ao natural, ou se o próprio Odair soltou um pouco mais o time do Internacional, ou se a presença do Lindoso no meio-campo do Internacional fez com que o time ficasse mais solto também, porque ele é um jogador que ele apoia mais, ele se apresenta ele mais. Armando. Mais do que o Rodrigo Dourado. O Rodrigo desarma. Eu não mexeria na escalação, e ontem, inclusive, aqui eu questionava o Wendel na lateral esquerda. E o Wendel fez um bom jogo ontem. Fez um bom jogo. Bom jogo. Então eu diria assim, até onde chegar o Internacional, e a gente espera que chegue na final da Libertadores, eu não mexeria nesse time do Internacional. Eu não trocaria. Mesmo que o Rodrigo Dourado se recuperasse, não voltaria o Rodrigo Dourado à titularidade. E eu acho que o que vale ressaltar também, em cima de tudo isso, é especialmente o trabalho do Odair Hellmann, né? Porque o Internacional, nesse estágio da temporada, está numa boa colocação dentro do Campeonato Brasileiro, uma colocação que o levaria à Taça Libertadores da América, está na semifinal da Copa do Brasil, está nas quartas de final da Taça Libertadores da América e com um elenco, com um grupo de jogadores que no início da temporada foi bastante questionado, e até por mim. Eu questionava as contratações do Internacional, eu questionava aí algumas escolhas por parte do seu treinador e por parte do seu departamento de futebol. Mas o Odair conseguiu montar uma boa estrutura, conseguiu qualificar e romper aquela barreira que a gente enxergava ainda na temporada do ano passado, né? Especialmente nos jogos fora de casa. E especialmente fora de casa na Libertadores, o Inter vem tendo apresentações bastante aceitáveis. Talvez a exceção seja o jogo contra o Palestino, que foi um jogo, acho que foge à regra do que o Inter apresentou fora de casa dentro da competição. Então, acima de tudo isso, de uma equipe coesa, de jogadores vivendo momentos muito importantes, caso do Rodrigo Moledo, caso do Edenilson, quando a gente vem e elogia todas as peças de um time, é porque o trabalho está sendo bem feito pelo treinador, que está conseguindo extrair o melhor desse elenco. E eu acho que vale essa menção ao Odair, que vem fazendo um grande trabalho no Internacional. E aquilo que eu, particularmente, sempre cobrava do Odair, né? Que tivesse o Internacional um time solto, não tivesse só um time reativo, tivesse um time propositivo também. E o Internacional vem mostrando isso, né? Claro, com a estratégia que queira atuar, porque a gente tem que considerar também isso.
Lá contra o Nacional em Montevidéu, o Bavaresco lembrou bem, o Internacional não fez um bom jogo, mas estrategicamente ele teve mais à frente quando foi preciso. Isso sim, mas eu acho que ele tem que, ainda falta. Claro, talvez ele possa até ser campeão da Libertadores assim. O Grêmio foi para a final em 2007 assim, ganhava em casa e perdia fora. Ganhava, não é o caso do Inter de perder fora, mas a postura é diferente. Eu só tenho um medo, sabe qual é? Mas o Inter tem futebol, condições de, fora de casa, jogar melhor do que vem jogando. Inclusive, tu falou do Palestino, foi um pouco diferente o jogo, mas o script foi igual. Gol aos 90. Sim, sim. Contra o Nacional e contra o Palestino. O único jogo diferente do Inter jogando fora foi contra o River. É que eu cito o jogo contra o Nacional diferente do Palestino, é que o Internacional, ele, dentro deste mesmo jogo, fez substituições para ganhar a partida. Em nenhum momento foi como... Tu tá falando do Odair agora. É lógico. Não foi em nenhum momento o exemplo do jogo contra o Palestino, o Inter retraiu. O Inter colocou os jogadores para fechar a casa. Ele não botou o Sobis no Sim, mas 6 por meia dúzia. Por exemplo, ele tirou um jogador de característica de marcação e colocou o Ayrton Silva para jogar. Tirou o Rodrigo Lindoso e colocou o Nonato, que estava gripado, ok? Mas são jogadores... Eu poderia muito bem fechar a casa e botar o Richelli, por exemplo, botar mais um volante para se encaixar no 0x0. E sentiu que dava para conseguir algo a mais. E a postura do Internacional contra o Nacional, eu vejo que é diferente da postura contra o Palestino. A postura contra o Palestino foi uma postura retraída, fechada, o Inter esperando logo que acabasse a partida e achou um gol ali. Contra o Nacional, foi um gol ali na reta final, é verdade, aos 90 minutos, mas o Inter já tinha produzido mais dentro daquele próprio jogo e o Inter soube saber jogar aquela partida. Ali no jogo contra o Palestino, o Inter esperava que o jogo terminasse. Contra o Nacional, o Inter soube analisar a partida e fazer um bom jogo. O saber jogar é que eu traduzo como uma estratégia. Lógico, você tem que ter uma estratégia de jogo. Você começa pressionando, você arrefece um pouco, claro. Isso aí faz parte do estudo. E eu vejo, Rogério, jogo. que a classificação contra o Palmeiras deu também esse gás no Odair. De quem sabe soltar mais o time, de ter um pouco mais de confiança, de ter uma base um pouco mais sólida. Porque havia essa pressão. E eu me recordo que a gente debatia aqui, que muitos falavam, se perder contra o Palmeiras tem que demitir. E eu falava, olha, se perder contra o Palmeiras eu não vejo que tem que demitir. Se der para demitir, tem que ter demitido antes. Não vai demitir contra o time que era o líder do Campeonato Brasileiro. Daí é uma falta de lógica. Depois é o seguinte, você não pode ter e deixar isolado um centroavante como o Paulo Guerreiro. Exato. Você tem que fazer ele acontecer, né? Agora, eu tenho um medo que eu vou falar depois de seguidinho aí para vocês, que nós podemos ganhar perdendo. Nós, que eu digo, o futebol gaúcho, ganhar perdendo. Seguidinha, eu vou trazer essa opinião aqui. Olha aqui, ó. Quem está pela Watch Party, pelo Facebook, vocês que estão participando, está passando a mensagem de vocês aí no rodapé da tela. Na minha Watch Party, a Patrícia Pacheco diz assistindo, virando o jogo. O Marcelo Mendonça, boa tarde para a bancada, acertei o placar, 2-0. O Jefferson Webster diz, time muito fraco, mereceu perder, não tinham atitude, deixaram fazer 2 gols no primeiro tempo. Isso referente ao Emelec, né, que ele está falando. 20 minutos. 2 gols. O Marcelo Mendonça já falei. A Maria Jocely Paim Ferreira assistindo aqui. Mas Maria, aqui onde? Hein? Onde que você está nos assistindo? Qual é a cidade? Diga. E sempre o convite para vocês que nos acompanham fora de Porto Alegre, especialmente fora do Rio Grande do Sul, quando vierem a Porto Alegre, façam contato aqui com a RDC ou façam contato comigo para que vocês venham aqui assistir ou até participar do programa, como hoje está fazendo o Esteban Lebed e já fez aqui também o Sérgio Cebola, o Sérgio Riti Moreira. Lembrando para vocês que o Banrisul tem o Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você, cliente Banrisul, ainda não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e voltamos em seguida, enfocando mais o Grêmio, que hoje tem essa decisão, mas me parece tranquilo para essa decisão. Já voltamos.
Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! É isso aí, viaje com o Sesc, viaje com tudo. Acesse o site do Sesc e veja qual pacote turístico nacional ou internacional é mais adequado aí para suas férias. Se bem que nós já estamos chegando no fim das férias, né? Eu acho que termina agora, as férias escolares já terminam segunda-feira. Em algumas escolas já terminou, né? É que o recesso... A rede municipal já voltou. E a rede privada também. Mas tem muita gente que entra em férias agora nesse período. Sim. Também, né? Quem não tem criança em engano, idade escolar, estão de férias. Aqueles que podem. E o recesso termina quando? O recesso na Assembleia aqui vai até quando? Eu acho que vai até a primeira semana de agosto, se não me engano. Ainda é? Bom, todo mundo trabalhando, que é bom, né? Como, por exemplo, nós estamos aqui na RDC TV, junto com o Cindy Lojas e com a FCDL. Por quê? Porque a RDC TV, o Cindy Lojas e a FCDL agora estão apresentando uma grande oportunidade para você que é lojista de qualquer lugar aqui do Rio Grande do Sul. É o Black Friday Porto Alegre, onde você pode atingir mais de 1,5 milhão de compradores com a ajuda de especialistas da área. Então, acesse www.blackfridaypoa.com.br, saiba tudo e aumente as suas vendas. Antes da gente entrar especificamente no jogo do Grêmio, o medo que eu tenho, que eu falei aqui, que a gente pode ganhar perdendo, é que vão nos dar uma final de Copa do Brasil e nos tirar uma semifinal de Libertadores da América. Eu não acho que ninguém vai dar nada. Eu acho que a dupla Grenal é a favorita para chegar na final da Copa do Brasil. O Inter, pela questão local, o Cruzeiro se sai muito mal. Aliás, não faz gol há não sei quanto tempo. 17 jogos, uma vitória. Então o Inter é muito favorito. E o Grêmio... E o Cruzeiro é o atual bicampeão da Copa do Brasil, né? Não, tudo bem, isso tem a favor dele, mas... Não, eu não estou trazendo isso como favor para o Cruzeiro, estou trazendo até como... um fator que chega, o Cruzeiro já ganhou. Então, exatamente, concordo contigo. Sabe? E acho que o Grêmio levemente, talvez um pouco mais que levemente favorito em relação ao Atlético, porque nessas horas, uma coisa é uma fase oitavas, lá atrás da Copa do Brasil, mas quando chega na semifinal, aí é aquela, tu tá botando o pescoço para chegar na final. E de repente o Internacional que vai ter jogado antes, pode ter feito a sua parte, entendeu? Então acho que o Grêmio é favorito, sim, contra o Atlético. Apesar de eu reconhecer que o Atlético tem um bom time. Lembre que o Cruzeiro saindo fora da Libertadores, ele não vai ter os jogos do final de agosto, enquanto o Inter vai jogar com o Flamengo. Não, isso sim. Dia 21 de outubro, e no início de setembro, sim. E o Cruzeiro vai vir tranquilo. Não, isso sim. Isso também é um fator. É a situação do Atlético Paranaense. Grêmio e Internacional vão ter esse prejuízo, mas os outros não vão ter. Mas aí tem outro lado, pela situação e pela crise institucional que vive o Cruzeiro, quanto menos jogo, pior, né? Porque não tem assunto, não tem pauta, se bate lá na tecla da questão institucional, se bate na tecla do salário atrasado. E no brasileiro, o Grêmio não faz, mas faz uma campanha de razoável para ruim. Mas a do Cruzeiro é catastrófica. Precisa recuperar. Ele precisa se recuperar urgente. A pressão e ele tem quarta-feira. o clássico domingo agora. Tem domingo o jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro. Tem o clássico antes do jogo de Mas o Atlético com as atenções voltadas para a Sul-Americana também, porque eliminou o Botafogo. Sim. A tendência era de Cruzeiro reserva. No entanto, após a eliminação da Taça Libertadores da América, eu não sei se o torcedor aceitaria colocar uma equipe reserva pensando na Copa do Brasil. Sinceramente. Esse clássico é onde? É no Mineirão ou não? Independência, se não estou equivocado. Mas tem que pensar. Mas lá o Cruzeiro costuma se dar muito. Tem que pensar que quarta-feira o Cruzeiro enfrenta o Inter desfalcado, né? Então, talvez a vantagem que o Cruzeiro tem... Inter desfalcado. Inter desfalcado. Não o Cruzeiro desfalcado. Não, o Cruzeiro enfrenta um Inter desfalcado. E se o Cruzeiro quer ter alguma vantagem, né, só pode ser nesse jogo, porque depois no Beira-Rio é impossível.
Nesse interesse muito sentido, o Grêmio soberano. deu sorte, porque o Grêmio vai ter uma semana para, eventualmente, se algum jogador... semana de descanso. Uma semana de descanso, que é bom. Ele pega Mas a em Chape bola, na né? segunda, ele pode jogar... Mas depois embola para Não, a Libertadores. mas ele pega a Chape, que é um time que todo mundo vai ganhar em casa, tu tem que ganhar, ele pode botar alguns titulares contra a Chape. Vai ter um Palmeiras fazer sábado. resultado. Não, mas uma Antes do semana Atlético depois. Paranaense. Não, eu sei que sim. Sim. Não, mas ali os dois vão Tem o botar Flamengo reserva. ainda, né? Ali os dois vão botar reserva. O Palmeiras. Flamengo Claro que não. Os reservas do Palmeiras são melhores que os do Grêmio, ok? Claro. Mas o time reserva do Grêmio, tirando o Galhardo, que é uma inversão... Sim, que ali ridícula, os dois vão se enfrentar 2 vezes, provavelmente, né? uma com reserva e uma com titular. Se enfrentam sábado na Arena Isso. do Campeonato Brasileiro E quarta... terça ou quarta, acho que vai ser terça o Grêmio, tá? Flamengo e Inter vai ser quarta, 9h30. Não, mas será que os dois não vão ser quarta? Duvido. Pra poder São os jogar? dois melhores jogos. Por isso mesmo, um em cada dia, para dar 2 a audiências e Globo- não ficar dividido. Talvez a Globo ponha o canal aberto nos O dois Thiago jogos. tem essa ideia. Eu acho que vai ser os 2 jogos abertos. Palmeiras e Grêmio. Na terça e o Flamengo, Inter na terça e quarta. Não, o Inter porque, tem que ser na porque quarta. os 4 vão estar na final. Não tem como não ter um brasileiro na final da Tem que Libertadores. combinar com a Comebol primeiro. Não, mas eu acho que Não, daí não, não, bota tá o Boca, aí bota o Boca no Facebook. Não, agora agrada chega de todo mundo. Facebook, Não, é tem. que o problema A do Comebol Facebook- já anunciou que é 20, 21 e 22, ou seja, terça, quarta ou quinta. E o problema, Jogos. e o problema do. Duvido o Flamengo no Facebook. É. Impossível. Não, e o Grêmio chega, né? Já foi 2 vezes seguidas. E aí bota o Boca, agrada todo mundo e deu. Tá, mas aí como é que vocês estão montando a grade? Só para eu passar para os caras lá. Grêmio, telefonar. Grêmio Como é Inter. que vocês estão montando Grêmio- a grade? Assim, ó, Terça, Inter na quarta. rouba do Grêmio terça, rouba do Inter quarta e favorece o Boca na quinta. É assim. Eu apelidei o Grêmio O Boca não é tão favorecido, né? O River Plate que é o... Mas aí bota o Boca não River ganha quinta, então, Libertadores, pronto. É, o River que é o favorecido. E o River às 7 da tarde. Então a gente bota o River na quinta pra favorecer o Os River. dois. É os dois quintos. Um vai ser às 7. É que lá o jogo pode passar na TV, né? Sendo na quinta. Aqui é que não pode. É Facebook, né? Facebook e TV. Aqui o Brasil é que não fechou, né? Tá, Não, agora queria só tem o seguinte detalhe, se esses jogos forem abertos pela Rede Globo... Acho que só o Grêmio e o Flamengo, o resto não, né? Boca não precisa. Não, sim. Grêmio e Palmeiras, Inter e Flamengo, do que eu quis dizer, né? No caso. Grêmio e Flamengo, senão... É, já senão vai... Não, isso aí o Grêmio passando hoje. Não, como os caras disseram hoje de manhã, Acho né? difícil, hein? Como os caras disseram hoje de manhã, e vê como o mundo do futebol pensa e funciona. O adversário do Flamengo... Não, para só um pouquinho. É o Inter, né? Não, é não o é. adversário do Flamengo. É? Não, tem que dizer, é o Inter, não é o Vou ter que adversário. dizer, é o jogo entre... Quer botar Flamengo primeiro? Inter e Não Flamengo. tem, entre Flamengo e Inter. Não, o adversário do Flamengo, quer dizer, já se cria o discurso de Eles que é não. o Flamengo Eles e nós. e é o adversário. Né? Não, e aí até- vocês não querem que eu pense na teoria da conspiração? Até porque, para com em isso, Libertadores, né, o Inter tem 2 e o Flamengo tem 1. Se for Não. por tamanho de clube, o Inter tem 2 e o Flamengo tem. Então é Inter e Flamengo. Mas já sabe quando, velho? É que o primeiro jogo é lá, então. É isso, por isso. É em Flamengo. Aliás, esse negócio da grade que vocês estão falando, se passar na TV aberta, não passa no Sport TV. Não, daí passa. Não, no Sport TV não passa. Libertadores, TV fechada é Fox, quando é TV aberta Globo. É que eles vão negociar isso aí, né? Porque, Eu por não exemplo, assim, sei. ó, eu duvido a Fox abrir mão do Inter e do Flamengo. Duvido. Não, a Fox não vai abrir. A Fox transmite sempre. Porque a dona Não, da mas a Fox, por Libertadores exemplo, é a Fox. a Fox só não ontem, por transmite exemplo, Facebook. a Fox, por exemplo, ontem transmitiu o Inter e depois transmitiu o Flamengo. Isso. Porque era o que tinha. Mas na terça-feira, a Fox transmitiu um e a Sport TV transmitiu outro. Não. Sim, eu estou dizendo, é outra coisa. Eu estou dizendo que quando é TV aberta... Daí a tá? Sport TV não tem o A, jogo. a Sport TV não transmite. Isso na Libertadores. Libertadores. Até porque ontem Então- a Sport TV ficou com o Atlético Paranaense no fechado. Isso aí. Mas a maior audiência foi na TV aberta do Flamengo, Agora não tem eu nenhuma pergunto dúvida. o seguinte, a Globo transmitiu qual jogo ontem? Flamengo. Mas é porque não tinha o outro. Mas vou repetir. Não. No Flamengo não tem a menor dúvida. Ela poderia ter transmitido o jogo do Internacional também, mas não Não, vai era Mas o do Inter era 7h15. 7, cara. Mas por quê? Eles não transmitem Não, essa porque a cara. Comebol marca, não é? Tá. a Globo. Não faz essa grade com a televisão, Bavaresco. Por favor. Mas eu tenho Claro certeza que que a o grade é Flamengo, feita. eu tenho certeza que o Flamengo é TV aberta. Flamengo e O que Inter é eu- TV aberta. evidente. Os O dois que jogos. eu enxergo Vai ser pelo Flamengo. o que eu A valorização é dar o Palmeiras O que eu enxergo aberto. é que a Fox pode ceder para transmitir os jogos dos brasileiros. Eu cedo a transmissão aí para vocês aberto para Grêmio e Palmeiras, eu também transmito na fechada.
Porque dos 2 jogos a Fox só vai transmitir um. É isso? Ou é Flamengo e Inter, ou é Palmeiras e... Ela ou é transmite Palmeiras... os dois. Não transmite os dois. Ela não transmitiu o Atlético, por exemplo, Ela não transmitiu nenhum Atlético Paranaense. Mas Grêmio Internacional, ela transmite os que ela dois. no mesmo A horário, Fox né? Mas é que se ela der pra Globo as 2 TVs abertas, ou seja, Palmeiras terça, por exemplo, tá contra o Grêmio. É que ela sempre tem e a o preferência da Flamengo escolha. e o E a Flamengo segunda e o preferência Inter da na Sport TV, quarta, aí ela pega os 2 jogos pra si, transmite terça a Fox e quarta a Fox. Eu não tenho dúvida que a Fox vai transmitir. Porque, por exemplo, Palmeiras e Inter, Palmeiras e Grêmio, se o Grêmio passar hoje pelo Libertar, se a Fox não der pra TV aberta, aí vai passar no Sport TV. Aí já era pra Fox. Pois é, exatamente. Mas aí a Fox não teria o jogo. A Fox não vai não querer ter o jogo do Palmeiras contra o Grêmio. Sim, imagina a mas audiência que não vai ser também. Mas ela não vai abrir, ela vai querer os 2 jogos. E daí ela vai abrir pra Globo passar TV, aberto. claro. O que é bom para o público. Eu fiz uma brincadeira no Twitter, o pessoal gostou. Lembrando quem é da nossa geração, o Rogério não sei, mas da minha geração, tenho 56, que tinha um desenho do Speed Racer. E aí tinha lá o corredor X, que ele nunca aparecia no grid. Ele só, quando ia começar a corrida, é o Grêmio. Ninguém viu o Grêmio jogar nessa Libertadores, só joga no Facebook. Isso é muito velho pra mim aí. Isso é muito velho. Não, pra não é mim. velho, não. Tu é que é mais velho. É o quadro. Vamos falar especificamente do Grêmio agora, assim que a gente voltar. Só lembrando que o SESC, o Serviço Social do Comércio, o SESC, tem 7 décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul. Pertencente ao sistema FEComércio Rio Grande do Sul, o SESC RS realiza ações em todos os municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e também de toda a comunidade. O propósito do SESC é o de cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes. Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Saiba mais sobre o trabalho do SESC acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. Mensagem do Zafari e voltamos em seguida. Muito bem, passe no Zafari. Está chegando o final de semana aí. Bavaresco, o Grêmio passa fácil hoje pelo Libertar? Não sei qual é o conceito de fácil, mas o Grêmio vai passar. Fácil? 100%. Fácil é como, por exemplo, o Internacional ontem foi fácil. Sim. Mas como tu disseste lá em Montevidéu, não foi. Não vai ser... eu acho assim, o jogo daqui se tornou do Grêmio, tá? Tô falando agora. Quem é o árbitro? Não sei, nem sei quem é. Temos que olhar. Bom, mas aí se eu vou entrar nessa paranoia, pelo amor de Deus, aí eu tenho que comentar o que eu acho que vai acontecer no jogo agora. Eu não tenho como dominar o que vai acontecer no VAR, né? Eu tô falando do jogo. Segundo os argentinos, e esse é o conceito que está lá na Argentina, tá? A CBF, o Brasil, manda hoje na arbitragem da Comebol. Eu acredito. Sim, é o Wilson Cernemi. Não, mas não só pela figura de Não, ser mas ele o tem coordenador. percebido isso. Com exceção, como eu disse, do jogo do Grêmio com o Libertar aqui, e foi um lance específico, talvez, mas foi um lance muito escandaloso, que transformou um pênalti a favor numa expulsão contra. Não vamos nos esquecer, porque na sequência daquele lance, o Jeromel foi justamente expulso, diga-se de passagem, mas não teria acontecido aquele lance se o juiz tivesse dado o pênalti. O árbitro é peruano, Vitor Carrijo. Mas é bom juiz. Acho que é mais tranquilo. Se fosse Mas argentino, eu acho não assim, preocuparia. se o Grêmio tiver a postura que ele teve em todos os jogos fora, exceto um, que foi contra o Católica, que foi ridículo. Aliás, foi pelo Facebook aquele jogo também. Aliás, me permitam uma parte. Me permitam uma parte. É verdade. O senhor viria aqui no programa na terça-feira. Eu acho que o senhor não veio na terça-feira, porque o senhor ficou envergonhado. O senhor falou agora em ridículo contra a Católica. Porque o Grêmio... Foi ridículo contra o CSA também. Foi ridículo contra o CSA. Mas ali tem a desculpa de que era o time reserva. Contra a Católica nem isso, era o time titular do Grêmio. E foi lamentável. Mas enfim, passou. Foi um momento que o Grêmio viveu muito ruim, né, em que ele, em um turno inteiro fez 1 ponto, se não me engano. Eu tô curioso para ver uma coisa hoje de noite só. Como é que o Everton vai jogar?
Só isso que eu tô... Ele não tem jogado bem. Porque ele não tem Caiu jogado... de produção. Ele não tem Depois jogado voltou da bem, Copa América, não tem jogado bem, as janelas estão Mas tem uma fechando. coisa, mas eu não quero falar sobre isso hoje, acho que não é... Depois podemos falar, na minha opinião, eu não estou a fim de falar. Eu acho que o Everton realmente... Mas tem um lado bom, eu gosto de olhar o lado cheio do copo. O Grêmio não tem dependido do Everton. Então, no momento que o Everton... Mas talvez um dia dependa, que nem dependeu contra Perfeito. o River e ele não fez o gol. Mas aí tu quer olhar o lado vazio, vou insistir. Eu quero mas olhar talvez o lado ele cheio. possa... Poxa vida, Até agora, mas ô Diogo, tá muito Diogo ácido. tá muito ácido. Pô, ele lembra lá a exceção. Várias vezes o Everton resolveu a favor do muitas Grêmio vezes, a maioria, e classificou o Grêmio. Mas se o Grêmio não depende dele, como não tem dependido nos últimos jogos, porque o Grêmio, alguém falou em repertório, acho que foi o Thiago. Eu acho que o Grêmio ampliou seu repertório, ele continua com aquele jogo que ele sempre teve, mas ele ganhou uma coisa que ele não tinha há muito tempo, bola aérea. O Grêmio fez 2 gols em consequência de bola aérea, e não foi uma coisa assim... um balão para... Não, foi uma jogada em que o jogador... O Grêmio já fez algumas vezes isso no passado. Poucas O primeiro vezes. toque, alguém mata aquela na área, desviadinha, alguém fazer o gol. E aquele segundo lance de um jogador que costuma fazer aquilo. Não é uma coisa, é que nem o Moledo. O Moledo faz gol. Né? Não é uma coisa, aconteceu, não. É um zagueiro goleador. E o David Braz também. Então, acho que o Grêmio ganhou algumas alternativas, Diogo, para momentos de dificuldade que ele não tinha. Não, com certeza. Como compensação para uma queda de rendimento do... que não seria é uma bom, queda... É que seria bom ele voltar. Não, mas eu também espero que ele volte, porque não é uma queda técnica só, na minha opinião. Ele até... é físico, mental... Não, é mental, porque, por exemplo, não vamos esquecer, quem cava a falta que resulta o segundo gol foi o Everton. Ele recebe uma bola, o Grêmio com 10, ele dribla 2 jogadores, é derrubado e dá falta. Então, só para dizer, ele continua sendo útil. E em relação... nunca inútil. Não, pô. Extremamente. O jogador da seleção brasileira nunca vai ser inútil. Fazendo um contraponto. Não, mas ele poderia, como sendo um jogador da seleção brasileira, dizer, tá bom, agora eu vou ficar aqui, eu vou lá ajudar o Cortez? Não vou ajudar o Cortez. Ele roubou a bola. E eu vou ser o Odair na coletiva de ontem, falando sobre o Nico, e eu vou transpor isso que disse o Odair a respeito do Nico para o Everton, tá? Não está fazendo gol e tal, mas ele está sendo extremamente participativo para a equipe. O Odair disse isso a respeito e o Everton continua sendo extremamente participativo para a equipe. Mas para o nível do Everton continua. O nível do Everton é que ele colocou a régua lá em cima fazendo gol e ele não está fazendo gol. É isso? Mas é pouco. Ele não está fazendo gol. Não dá para a gente omitir o fato que é pouco. Mas é a mesma coisa... Comparando com o que está acontecendo com o Nico. Não, mas só que ele não está fazendo gol há muito menos tempo que o Nico. Não, tudo bem. Mas se tu considera isso para o Nico... mas que a relevância do Nico no time do Inter é muito inferior à relevância do Everton no time do Grêmio. Mas passou a ser... Não, porque o Inter tem o Guerreiro. Mas passou a ser depois do Guerreiro. Tem o D'Alessandro, tem o Edenilson, tem o Moledo. Mas porque antes do Guerreiro, o Nico era o artilheiro e mesmo ele sendo reserva, ele já era artilheiro do Internacional. Então, a relevância dele só pode ter diminuído quando entrou um centroavante do Pilates do Guerreiro. Isso interfere com ele. Ele recebe menos bola. Então está explicado. Está explicado. O André titular é que está atrapalhando o Everton. Então, o Everton aí está atrapalhado pelo André que não faz gol. É isso aí que está acontecendo. André, cara? Não, mas é que se o Guerreiro atrapalha o Nico... O André está atrapalhando... Não, ninguém falou que atrapalha. Mas aí, ó, tá explicado. O André está atrapalhando o Everton. Tira o André. Tá atrapalhando o Everton, cara. Olha aqui, ó, a gente não pode... Tá vendo aqui que eu tenho que aguentar aqui? A gente não... Eu só venho a você, É que a gente não pode analisar o atleta no todo por marcar gol ou não. Por exemplo, o Nico Lopes ontem jogou mais que o Guerreiro. O Guerreiro que marcou o segundo gol, o Nico Lopes jogou mais que o gol. Mas nos últimos jogos, todos, o Everton não foi o melhor em nenhum. Ou não jogou tão bem em nenhum. Não, mas eu não quero comparar o Everton com o Nico Lopes. Eu estou comparando o Everton com ele mesmo. Não. Para mim, o Everton, vocês se olharem os jornais, a imprensa da Europa, o pessoal que disputou a Copa América voltou essa semana e a semana passada. O Everton não parou para descansar. Não. Isso também pode ter prejudicado. Eu acho que física e mentalmente... Os jogadores da Copa América que estão na Europa voltaram essa semana treinando. Não, e ele atingiu... Ele atingiu o auge ali.
Ele fez o gol na final, ele foi escolhido. Mas tinha que descansar uma Ele semana. tinha que ter baixado a adrenalina. Agora ele vai baixou. descansar, né? Porque não vai jogar contra a Chapecoense, duvido que jogue contra o Flamengo também. Vai descansar. Preserva ele. Semana que vem, vai Ok, preservar uma mas semana. eu não vou centrar meu comentário, minha projeção do jogo só no Everton. Acho que Mas ele é um cara que faz falta, porque Não, foi ele que fez 2 eu gols contra acho o que Libertad na Everton primeira hoje fase. O Everton hoje vai dizer presente, mas eu quero centrar minha É que o análise... presente dele também significa muito sobre o fato da janela, né? O quê? Que a cabeça dele nos primeiros jogos, e o Renato deixou bem claro isso, não estava aqui só, né? O grande ponto desse jogo também que eu enxergo, acho que o Grêmio até vai avançar, mas o cuidado que eu diria que o Grêmio tem que ter no confronto de hoje é principalmente nessa troca que vai haver no sistema defensivo, entre o David Braz e o Jeromel. Eu vejo o David Braz mais lento que o Jeromel. E como o Grêmio acaba marcando alto, marcando lá em cima, eu acho que o Grêmio tem que ter um cuidado quanto a isso, quanto ao posicionamento do David Braz, que é um atleta um pouco mais Mas lento tem que o uma Jeromel. coisa a favor do Grêmio nisso, que o David Braz, eu tô falando dos últimos jogos, o Jeromel não tem saído tão bem na bola aérea defensiva. Sim, tá? perfeito. E o David Braz tá muito bem na bola aérea defensiva. Ele cometeu um Acrescenta, erro, um pênalti. E hoje o Cardoso é o cara alto. E o que eu ia dizer, eles vão jogar com o Cardoso hoje. Então, eles vão insistir muito em bola aérea. Tem uma outra coisa muito importante que eu acho do jogo de hoje, que é a seguinte, tendo em vista que o Grêmio tá com a vantagem da classificação. Se lá pelas tantas, assim, o Grêmio estiver classificado no segundo tempo, lá pelos 10 minutos, 15 minutos, o Grêmio está classificado. Botar mais um zagueiro. Não é a preocupação Isso de eu não acho que ele vai de perder o jogo, não é isso. É a preocupação de não entrar em qualquer briga, qualquer Que possa se choque, repercutir no... no jogo Mas contra o não, Palmeiras. É um né? jogo que não teve... Porque Gente, ontem, por exemplo, o Nacional foi um time firme. Firme não significa maldoso. Não. Foi firme. Foi. Mas daqui a pouco, uma entrada mais firme, como aquela do Neves, que o Patrick veio pra briga, ali, quis brigar com ele, perde a cabeça, toma um segundo cartão amarelo, alguma coisa Mas assim. eu acho que o Grêmio, cara, é um jogo primeiro. Vamos ser sinceros, tá? Se fosse diferente, eu ia dizer. O Grêmio jogou contra o Bahia com 45 mil pessoas lá Inter e parecia que estava em casa. Inter e Grêmio pegaram os dois adversários mais O Grêmio fáceis. vai pegar... Não, o Grêmio até, tecnicamente, eu acho o Libertad melhor que o Nacional. Porém, o Grêmio tem uma vantagem do Libertad em relação ao Nacional, que é não tem torcida. Ou tem muito pouca torcida. Se o isso Grêmio é bom. botasse aqueles 6 mil lugares lá que vai ter, ele vai ter mais torcida. Mas acho que vai ter um bom público lá, hein? O Grêmio vai ser estratégico. Então não o Grêmio vai jogar como jogou contra o Bahia, pega a bola e diz assim, é minha. É capaz de ser um jogo até vai dar- chato, aquele vai 0 dar- a 0, sabe? Vai dar uma pressãozinha, Se não depois fizer volta. isso, se não fizer isso, vai... Bom, Sim, tem que tomar que dois horas, gols que, pra que horas ser que é o jogo hoje? 9h30. 9h30, só Facebook. 9h30, assim, quando fizer 9h30, aí vai ser 9h30 menos 15 segundos. Sim, né, que pra é o delay. o delay. No mínimo. Olha aqui, ó, o Lucas Duarte está dizendo, Rogério, contando com Libertadores e Brasileirão, foram 4 jogos seguidos do Flamengo que teve transmissão em TV aberta. Perfeito. Se passa mais jogo do Flamengo no Rio Grande do Sul do que da dupla Grenal. Com certeza. Se passa mais Bom, do jogo Grêmio, do então, o Flamengo Grêmio da é dupla secreto. Grenal. Só Bom, joga segunda e quinta no Facebook. e então, para encerrar o programa aqui, uma provocação do nosso querido amigo e colega Darcy Filho, que aliás estou sentindo falta tua, Darcy. Só te vejo no programa do Cadu nos 2 toques. Estou com ciúme, te quero aqui também. Fala pro Diogo. O Diogo é que não te chama, eu sei disso. Mas vem aqui, diz o Darcy assim o seguinte: o Lebed é uma corneta quando está em casa e quando está aí é tchutchuca. Tá light. Tá É o light. nosso Atlético Paranaense. É? É o nosso Atlético Paranaense. Não. Em casa ele, Não, fora não, de não, casa... Não, mas ele não é Atlético, não. Eu conheço. Fora de casa, ele também é firme. É que ele tá nessa bancada aqui que ele sabe que todo mundo conhece, né? Mas acho que foi muito boa. acrescentou Detalhe, muito. eu quero fazer um detalhe importante. Opa. Hoje à noite passarei a estudar a escala de arbitragem das próximas rodadas. Veja bem. Da Libertadores. Todas. Inter Vou e fazer uma Flamengo. análise de todos os árbitros Principalmente. possíveis. Vamos lá. Boa, Diogo. Quero conhecer os ladrões. E traz. Não, ele que está falando isso. Ninguém falou isso aí. Essa expressão Eu não tô foi falando, usada vou conhecer pelo, os ladrões. pelo programa. Não foi usada pelo programa. Lembrando para você que hoje à noite, né, tem aqui na RDC TV o 2 toques com o Cadu Oliveira a partir das 9 da noite. E amanhã, meio-dia, o RDC Esporte com o Paulo Brito, Ribeiro Neto, Paola Collin e nós na sequência com o Virando o Jogo. Tá certo? Até amanhã, muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.